do tipo onde anda a igreja na guerra da Rússia e da Ucrânia, onde anda a igreja nos grandes terremotos, maremotos, tsunamis, vulcões. Olá, meu irmão, minha irmã, que nos acompanha aqui no canal Com Jesus no Barco, nesse nosso encontro, não é, de reflexão que nos ajuda a refletir, dose de sabedoria. Hoje nós queremos conversar sobre a ausência eclesial nos grandes dramas da humanidade. Do tipo, onde anda a igreja na guerra da Rússia e da Ucrânia? Onde anda a igreja nos grandes terremotos, maremotos, tsunamis, vulcões? Onde está a igreja em grandes calamidades públicas, assassinatos em massa? Você já notou que numa tragédia dessa, como da Ucrânia, você não vê uma religiosa socorrendo ninguém? Você não vê um padre atendendo ninguém? É do tipo assim, elas têm hospital, quem quiser leva para lá, mas elas não vão atrás dos enfermos. O nome disso é a ausência eclesial da igreja. A igreja que não se faz presente. A igreja que não chega junto. A igreja que não é voluntária. A igreja que não é mãe. A igreja que não é acolhedora dos que sofrem. Mas ao lado dessa reflexão da ausência da igreja nas grandes tragédias mundiais, há um elenco de situações que nós temos que ver para sermos justos. O primeiro elenco é a ausência verdadeiramente dos leigos. Porque antes de nós colocarmos os religiosos sacerdotes no topo da culpa a nível de mundo, nós perguntamos onde estão os leigos e movimentos a serviço da igreja em grandes tragédias. Depois nós temos as funções eclesiais diocesanas, arquidiocesanas, os territórios eclesiásticos e pastorais. Que tipo de serviço nós estamos prestando quando a dor e a tragédia chegam? O que é caridade para a sua comunidade? É dar sopa na Praça do Ferreira? Os espíritas fazem isso muito bem. É dar roupa ou então promover um bazar? As instituições, as ONGs fazem isso muito bem. Ou a sua comunidade é aquela que, a partir do pobre e da situação do pobre, o promove, o evangeliza, o inclui nos audaciosos planos de evangelização. Se a sua comunidade e a minha está preocupada com panelão de sopa na Praça do Ferreira, nós estamos longe do Evangelho. É? Quando nós vemos aquelas irmãzinhas da Toca de Assis, não é? Os irmãozinhos da Toca de Assis, cuidando daqueles homens de rua, fazendo curativo, cortando unhas, tirando barbas, pensando feridas, dando alimento na boca. Eu pergunto, eu e você teríamos coragem de fazer o que aqueles irmãos e irmãs fazem? Sem menosprezar o trabalho de outras comunidades, mas o trabalho da Toca de Assis é o evangelho puro. É Jesus. A Toca de Assis tem um pensamento muito bonito. Jesus não está no pobre, Jesus é o pobre, né? As irmãs e os irmãos. Porque, meus irmãos, quando acontecem essas tragédias a nível de mundo, a Igreja Católica tem que estar presente. Porque nossos irmãos evangélicos estão presentes. Aí você vai me dizer, não, é porque a Igreja Católica não gosta de mostrar o que faz. Não, isso é outra história. Nós entramos em outro território teológico, não é? Por exemplo, a nossa comunidade é a fuga das honras. Mas a igreja precisa mostrar que ela é condescendente. E não se trata de um abrigo. Não se trata de dar uma igreja para os refugiados ficarem. De um sopão. Se trata de se pronunciar. De levantar bandeiras. De se juntar aos caminhantes.
de se unir aos seus bispos e cardeais, de se unir ao Santo Padre, de permanecer na intercessão, mas na intercessão consciente, não na intercessão que é descanso do problema. Eu estou aqui muito bem diante do Santíssimo e o mundo que se exploda. Eu estou muito bem adorando o Santíssimo, não quero saber o que é que está acontecendo na Ucrânia, na Rússia, no quinto mistério. Não. O terço, para ser eclesial, ele precisa ser um terço sensitivo. Eu sofro com, eu participo do sofrimento de. Não é? Porque senão a gente entra numa pedagogia religiosa de indiferença total aos dramas do mundo. Eu comecei perguntando, onde está a igreja nos dramas do mundo? Para perguntar a você e a mim, onde estou eu? O que eu tenho feito em você por esta guerra? O que eu tenho manifestado com relação a esta guerra? Independente de eu ser consagrado ou não, consagrado nós somos pelo batismo. Tem pessoas que pensam que pelo fato de serem religiosos e são postos, né, de liderança e segurança e prestígio, não. Ao contrário, ser religiosa é um lugar de serviço, de anonimato, de pequenez, né, do desaparecimento do eu. Não toque em mim porque eu sou freira. Não toque em mim porque eu sou um frade. Essa é uma vergonha. Uma vergonha canônica. O religioso deveria ser a pessoa mais humilde de uma paróquia, de uma arquidiocese, a pessoa mais acessível de uma comunidade. A teologia da libertação, quando inventou a inserção entre os pobres, ela errou. Por quê? Porque eles chegaram para morar entre os pobres, mas como rainhas e príncipes e reis. Faltava comida na casa dos pobres, mas a geladeira das religiosas estava abarrotada. A geladeira dos religiosos estava abarrotada, nem fechava. Então é fácil, né, morar entre os pobres assim. Inserção dessa categoria é fácil. Então, meus irmãos, esse grande problema da igreja não se manifestar nas grandes crises do mundo é que tem abalado a fé de muita gente. Nós não precisamos do empurrão arquidiocesano. Nós não precisamos de um apelo do Santo Padre, doloroso. Nós precisamos de um despertar, de uma consciência, de uma participação universal, de um sentir-se mundo, de um querer tomar parte em um sofrimento público. Tirando o papel da guerra, aqui em Fortaleza, qual o drama que se está envolvido? Moradores de rua, criança abandonada, idosos, jovens que usam drogas, promiscuidade, prostituição. Aqui em Fortaleza, eu e você, desculpe, estamos envolvidos em que questões sociais? Envolvidos significa inseridos em visita aos enfermos, aos lares, hospitais, Santa Casa, em visitas da pastoral, da sobriedade, em visitas a presídios, a casas de detenção, a pastoral da esperança, que é a visita a velórios para consolar as famílias, catequese, seja qual for a necessidade pública, porque se você quer uma necessidade pública mais grave do que a falta de evangelização, não há. Por quê? Porque pela falta de evangelização há fome. Por causa da falta de evangelização, a violência. Por causa da falta de evangelização, a promiscuidade, a prostituição reinante. Porque o evangelho não é anunciado, a pobreza, a escassez, a miséria. Pela falta de evangelização, o pecado dos religiosos e sacerdotes. Por falta de evangelização, as falsas vocações. Por falta de evangelização, a desobediência ao senhor arcebispo, pela saúde do qual nós estamos em oração. Então eu não posso ver uma guerra lá na Rússia e me comover ao ponto de isso ser uma atitude que não bate com a minha frieza com as realidades, inclusive da rua que eu moro.
do apartamento, do edifício que eu moro. De amigos e amigas que, se eu não puder fazer muito, o pouco que eu fizer já ajuda. De pessoas que estão precisando de mim financeiramente, o pouco que eu puder fazer ajuda. E nós acumulamos méritos para o inferno. E parece uma contradição, porque no inferno não tem mérito. Como diz São Paulo, comem e bebem a sua própria condenação. Então eu, irmão Emanuel, me coloco hoje nessa perspectiva primeira, a ausência eclesial nos grandes dramas do mundo. Eu sou igreja. Só o Papa pode me tirar o meu batismo pela excomunhão, né? Mas ele não é louco, porque hoje ele seria taxado de nazista no mínimo, né? Então, perseguição religiosa, medo de quem é poderoso na igreja, isso é besteira. Todos passam, todos adoecem, todos morrem e a igreja continua. Mas o testemunho é inequívoco. O testemunho é permanente, o testemunho é fiel. Agora, no dia 19 de março, eu completei 40 anos de vida consagrada e recebi alguns telefonemas de pessoas perguntando como é que eu tenho 40 anos de vida religiosa se eles me conhecem apenas há 5. Olha, eu tenho culpa que você não me conhece há 40 anos. Você que está em casa me conhece há 40 anos? Você está lembrado de 1982, quando o irmão Emanuel já pregava no Paulo Sarazate, já pregava no Via Marta, já pregava nos encontros da Renovação Carismática? Mas os meus 40 anos de vida consagrada, eles são apenas uma pálida função da história no meu caminhar. Passou os 40 anos, no dia seguinte estou de novo na missão. Então hoje eu queria convidar você para nós pensarmos isso, na ausência eclesial da igreja nos grandes dramas do mundo. E aí eu não falo do nosso Santo Padre, o Papa Francisco, que é abatido, triste, angustiado, por conta do quê? Da ausência de interesse dos senhores cardeais e bispos em somarem forças com ele para combaterem a guerra na Rússia. A mais completa indiferença. Mas nós vamos ajudar o Papa com a nossa oração, com o nosso zelo, com o nosso fervor, com as nossas atitudes. Que Deus abençoe você e derrame sobre a sua vida de fé as graças das atitudes, da fé e do testemunho inequívoco da pessoa de Jesus. Viva Jesus e Maria!